boa tarde a todos. Este momento deixa-me primeiro com um orgulho profundo de participar neste protocolo, na assinatura deste protocolo entre o Centro de Investigação Dr. Joaquim Veríssimo Serrão e a nossa Luís também. Portanto, também uma grande honra de partilhar o espaço e o microfone com o Dr. Vítor Serrão. Portanto, muito obrigado. Eu vou passar, então, ao tema longevidade, qualidade de vida e o papel das universidades da terceira idade. Mas permitam que comece com uma pequena quadra de José Afonso. A velhice não se enjeita, como o lixo de calçada. País que os velhos rejeita não é país, não é nada. Se pensarmos nas palavras, eu falei em terceira idade, se começarmos pelas palavras, podemos dizer idosos, experientes, maduros, séniores, não sei se estão a pensar, clássicos, terceira idade, antigos, maiores, podíamos continuar a lista, não é? Mas no fundo, o que estamos a falar é de velhos, ou melhor, os novos velhos. É esta expressão que é importante, é esta expressão que nos leva à longevidade. Longevidade não é ser velho, longevidade é ser mais do que isso. É isso que vou tentar demonstrar, ou pelo menos refletir convosco. O envelhecimento, diz o documento das Nações Unidas, o envelhecimento da população está prestes a tornar-se uma das transformações sociais mais significativas do século XXI, com implicações para quase todos os setores da sociedade. E, porventura, ainda não demos por isso. Desde o dia em que nasci, e já foi há alguns anos, desde o dia que nasci, já ganhei 23 anos de vida. Não foram 23 anos de velhice, foram 23 anos de vida. Mas desde o 25 de Abril, todos nós, 1974, todos nós, já ganhámos 13 anos de vida. O problema está o que fazer com esses anos a mais. Ora, só um pouco de estatística ligeira. Esperança média de vida em Portugal. Em 2024, o ano passado, a esperança média de vida era de 81 anos e 81,17 anos. Em 1974 era de 68 anos. E em 1920, reparem, em 1920, em Portugal, a esperança média de vida era de 35 anos, 8,82. Ora, isto é uma revolução, é uma mudança, e a sociedade tem que perceber que há aqui uma grande transformação. E mais alguns dados. A população com mais de 65 anos em 2023. Em Portugal, 23% da população tinha mais de 65 anos ou mais. No concelho de Santarém, 26,25%. E na cidade de Santarém, só a cidade, 22,07%. Ou seja, um pouco mais, 1 em cada 5 tem mais de 65 anos. E mais, segundo alguns especialistas, isto é uma provocação, já nasceram as crianças que viverão 140 anos. Agora vejam o que a sociedade pode responder a isso. Quando é que nos tornamos velhos? Existe alguma idade para nos considerarmos velhos? Ou os novos velhos? É essa a pergunta. Ora, podíamos contar pelos anos, a chamada idade cronológica, mas todos nós sabemos que a idade cronológica não responde à questão da velhice, ou não responde só a essa questão. Podíamos pensar na idade biológica, o nosso corpo, a nossa parte física, muitas vezes também não corresponde. Também podemos ter uma idade prospectiva, ou seja, contar a idade ao contrário. Quanto tempo é que nos falta?
Não é? Já há situações destas em tribunal, por exemplo, no Reino Unido, pessoas que pedem que o seu cartão de cidadão tenha a idade ao contrário. Portanto, tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, que é a idade que falta. E em vez de somar, subtrai. E isso permite, por exemplo, continuar a trabalhar, continuar a participar, ser ativo. Não é? Portanto, é uma contagem completamente diferente. O limiar da velhice não deve ser algo fixo, mas depende das características das pessoas. Já diz, saiu há pouco tempo no jornal El País. Por isso, não podemos medir facilmente. O início da velhice, de acordo com muitos especialistas, é determinado até certo ponto por cada um de nós. Nós é que vamos determinar quando começa a nossa velhice. Se queremos. Mas todos queremos ser velhos. Não é? Todos queremos ser. É isso que vamos também. Porquê? Porque é que queremos? Porque todos os que não querem morrer jovens querem envelhecer. É fácil. Portanto, todos queremos ser velhos. Mas ninguém quer admitir que o é. Não é? Mas concordo com a vida. Todos têm que optar. Isto é uma regra. Todos têm que optar. Ou morrem jovens, que ninguém quer, ou querem ter longevidade da melhor maneira possível. Óbvio, não é? É fácil de entender. Ora, o próprio Cícero, um pouco antes, desculpem, de Jesus Cristo, disse assim: quem não sabe ser feliz, não vai ser feliz em nenhuma idade. Portanto, o problema não está na idade, está na felicidade. E essa felicidade também é momentânea, também é pontual, mas pode ser conquistada por cada um de nós em qualquer idade. E uma pessoa jovem pode ser infeliz e uma pessoa com mais idade pode ser muito feliz. Ele continua: a arte de envelhecer, também diz isso, é encontrar o prazer que todas as idades proporcionam, pois todas têm as suas virtudes. E é também um ponto importante. Ser feliz com criatividade é a possibilidade de viver com mais qualidade de vida. Portanto, como dizia Revolução Nado, façam o favor de ser felizes. Não é? Mas porquê é que tememos a velhice? Porquê é que temos medo da velhice? Se queremos ser felizes, se queremos avançar, se queremos participar, ser colaborantes, há 4 razões, pelo menos 4 razões, que tememos a velhice. Uma delas é óbvia: afasta-nos da vida ativa. É? Mandam-nos fora, chegamos àquela idade e não podemos continuar. Por isso é que os outros queriam a idade prospectiva, que era a idade de contar ao contrário, para continuarem também a participar na sociedade. Depois, a perda de memória. É um facto. Portanto, mas pode ser trabalhado. Mas é um medo, é um temor que nós temos. O terceiro aspecto é a perda de vigor físico. Todos percebemos. É fácil. Eu agora até já estou a cochear também. Aconteceu um problema muscular. 4. Privação dos melhores prazeres. Reparem que para melhores está entre aspas. Quais são os melhores prazeres? Por isso depende, não é da idade, mas depende de cada um de nós. Num filme que passou há pouco tempo na televisão, a personagem dizia: nunca mais envelheceria, nem mais um dia, se soubesse que podia acontecer algo, não é? Comigo. Vale a pena ver este filme. Depois também no outro filme, estamos demasiado velhos, que é aquilo que ouvimos muitas vezes. Temos de parar de pensar o contrário. E o demasiado velhos não nos permite participar na sociedade e a própria sociedade não nos admite, não nos aceita. Não é? E por isso surgem aqueles termos, aqueles conceitos que estão muito hoje em voga e que têm que começar a desaparecer. E vou-lhe chamar velhofobia e idadismo, não é? Que ouvimos muitas vezes. Portanto, preconceito, abusos contra idosos, ou não idosos, também acontece, decorrentes do facto de que as pessoas idosas são consideradas inúteis, desnecessárias e, pior do que tudo, invisíveis. E envelhecer bem e aumentar a longevidade. Como o fazer? Primeiro, autoeficiência.
Temos que considerar que se funcionarmos melhor, a nossa longevidade aumenta. Depois, a autoestima. Há muita gente que nós vemos que perde muitas vezes a sua autoestima, o seu reconhecimento próprio. Começa em si próprio. Depois, o bom humor. Fixem estes termos, porque é isto que vamos depois aplicar. O otimismo. E como optimizar? A saúde. Claro que a saúde tem que ser otimizada. Claro que o reconhecimento continuado, o conhecimento, a formação, aqui está o protocolo, não é? Essa formação é necessária. A participação na sociedade, a proteção e a segurança são temas que nos preocupam todos. A solidariedade, a harmonia entre gerações. Portanto, isto são tudo termos que são fundamentais para nós percebermos e funcionarmos para um envelhecimento ativo. Mas reparem, nós estamos num momento, pela primeira vez da história do mundo, em que os mais jovens sabem mais que os mais velhos, tecnologicamente. Quando queremos mexer num telemóvel, pedimos aos filhos e pedimos aos netos. Quando queremos mexer num computador, pedimos aos filhos e aos netos. Portanto, há aqui uma inversão. E como disse Benjamin de Israel, foi primeiro-ministro do Reino Unido, a vida é muito curta para ser pequena. Portanto, temos que saber aproveitar. Ou como diz o Cortella, um filósofo brasileiro, que diz: cuide bem do corpo, porque se cuidar bem do corpo, ele dura a vida toda. Não é? Portanto, mais um aspecto importante em termos da longevidade. Portanto, a longevidade não é só anos, a longevidade é muito mais do que isso. E surgem novas palavras. Elas já existiam, mas passamos a usá-las mais vezes. Que é andragogia ou gerontologia, que tem a ver com a aprendizagem, o conhecimento dos adultos, não das crianças, porque as crianças é a pedagogia, crianças e jovens é a pedagogia, e aqui já estamos a falar de adultos ou de pessoas com mais idade. Portanto, gerontologia. E ainda outra palavra importantíssima que nós temos vindo a assistir cada vez mais na nossa UTIS, que é esta palavra, não sei se conhecem, que é gerontolescência. É uma palavra que parece difícil, mas não é. No fundo, é esta nova geração de... Eu vou chamar assim, perdão. Nova geração de velhos, eu ia dizer gaiteiros. Não é? Porquê? Não é? Porque, no fundo, é a adolescência nova. A nova adolescência. Esta nova adolescência, repara que esta geração dos mais de 65 é a geração que partiu da Segunda Guerra Mundial, que chegou até ao maio de 68. E, portanto, são mais exigentes, são mais participativos, querem mais da vida, ainda bem. Portanto, não deixa de querer ser gerontolescentes, porque ser gerontolescente é ser dinâmico, é ser participativo. É isso também que queremos na nossa UTIS, não é? Muitos gerontolescentes. Até no mundo de hoje, na atualidade, a velhice era invisível à sociedade e, em particular, ao mercado, até que perceberam que os maiores consumidores são os velhos. Não é? São os que têm mais dinheiro, porque os jovens não têm, não conseguem pagar a casa, não conseguem pagar os seus estudos. Quem tem são os pais, não são os avós. Percebemos isso, não é preciso explicar, não é? Porque todos passam por isso. Eu fiz aqui uma proposta ao Sr. Presidente, há pouco, já agora aproveito, aqui fora de gravação, que é criar em Santarém um Conselho Municipal do Idoso. Como há da educação, como há do trânsito, como há da juventude, etc, etc. Por que não, já que a nossa sociedade já tem 25% de pessoas com mais de 65 anos, porque é que não temos também um Conselho Municipal do Idoso? Podemos chamar outro nome, se não gostarem do idoso, pode ser dos velhos,
não faz mal nenhum, pode ser do investimento ativo, pode ser do que entendemos. Mas era importante a sociedade, neste caso escalabitana, começar a tomar atenção ao setor a que todos nós, ou quase todos nós, já começamos a pertencer, ou já pertencemos. A pergunta é, portanto, essa. A sociedade está preparada para a nova... A sociedade está preparada para a nova sociedade, para os novos consumos, para os novos interesses? É fácil perceber que ainda não está. Portanto, estamos também a falar daquilo que se designa por economia da longevidade, seja a economia ou economia prateada, não é? Economia prateada. Portanto, essa economia pode ser vista no sentido do consumidor ou até do próprio investidor. Porque os mais velhos, como têm mais dinheiro, podem investir mais ou podem comprar mais. E vou passar rapidamente... Desculpa, está a volta para trás. Vou passar rapidamente como a economia portuguesa já começa a tomar atenção a isso. E vejam, eu vou passar rápido. Por exemplo, crédito à habitação do MIS, crédito para maiores de 50 anos, a nova linha para maiores de 70, longevidade para viver melhor, saúde sénior, estamos a falar na área da saúde, dos bancos e de outros setores, do turismo, por exemplo, que nós gostamos muito, do turismo sénior, de outras áreas. Não caia nisso, vejam como a figura dos mais idosos começa a aparecer na nossa economia, no nosso espectro de mercado. Quer dizer que há quem pague, não há quem avance. Ou até outros, e até na Nestlé, Nutri, sénior. Não sei porquê, devemos estar a ver qualquer coisa. Há qualquer coisa que muda. E já agora, não tenho muito tempo, mas já agora, os territórios onde vivemos estão preparados? O nosso território está preparado para esta população crescente, com as dificuldades de andamento, com as dificuldades de percurso, com outras dificuldades. As cidades têm cuidado com o idoso? É a pergunta. As cidades são amigas do idoso? Podemos pensar em Santarém. Se são ou não são. É ou não é? É importante estar atento à população idosa. É só dar um exemplo. Por exemplo, bancos. Há bancos nos percursos. Falamos muitas vezes agora na cidade dos 15 minutos. Mas para os idosos a cidade não pode ser de 15 minutos. Porque anda mais devagar. Portanto, têm que ser criadas condições para esse movimento completamente diferente. É como para crianças. As crianças também não andam da mesma maneira. As crianças fazem percursos muito em zigue-zague. Portanto, é importante ter espaços para os idosos. Espaços, não é pensar em termos de discapacitados, não é como se diz agora, mas espaços para o idoso. Espaço de descanso, por exemplo. Eu vou só um pormenor. Não se podem fazer bancos de jardim sem costas. Se é para idosos, tem que ter costas, não é? Portanto, é só um pormenor em termos do espaço público. Só para percebermos o que é que estamos a falar. Ora, uma cidade e um espaço público amigos do idoso são bons para todos. Porque quando se constrói uma cidade para idosos, estamos a construir uma cidade para toda a população. Porque se serve para idosos, também serve para os outros. Portanto, é esse o princípio. Não estamos a gastar mais, estamos a gastar o mesmo para toda a população. É necessário envolver a pessoa idosa na reflexão sobre a cidade desejada. É por isso é que eu propus, já aqui ainda em momento fora do Conselho Municipal do Idoso, que propostas é que podem existir. Ou então é fundamental reduzir, pode ser que já esteja a ser feito, isso porventura em Santarém já é este caminho. É fundamental reduzir a motorização, a velocidade dos automóveis na cidade. É importante equipar o espaço público com um imobiliário adequado, isso há pouco. É importante construir o espaço público como lugar de encontro e sociabilidade entre gerações, tanto jardins ou espaços públicos que sirvam para todas as pessoas, incluindo as pessoas mais velhas. Aspectos, não vou agora especificar aqui os vários. O que é certo é que no mundo nós encontramos já ouviram falar nas Blue Zone ou zonas azuis no mundo, e essas zonas azuis as pessoas
uma grande percentagem da população tem mais de 100 anos. Agora, porquê, se procurarmos as razões de terem mais de 100 anos, será que fazem muitos sacrifícios para terem 100 anos? Não, é uma vida normal. Eu posso mostrar quais os lugares do mundo que são mais saudáveis e com uma vida mais longa. Portanto, há só 5 lugares do mundo, eu não vou especificar, mas há 5 lugares que são considerados. Porventura existirão outros, mas Santarém também pode caminhar para isso. Também pode chegar ao lugar onde há mais pessoas com mais idade. E agora, sim, qual é o papel das universidades da terceira idade em Portugal? As universidades séniores surgem precisamente para tentar utilizar estas valências, estas características destes novos velhos para criar longevidade, para criar pessoas mais felizes, para criar pessoas que se encontrem, que não sejam solitários, que participem, etc. Portanto, mas para perceberem um pouco como é que funciona, as universidades em Portugal, muitas vezes, ainda há pouco tempo recebemos ali na UTIS, com 6 professores turcos que queriam montar uma universidade da terceira idade em Ankara, capital da Turquia. E eles diziam que não percebiam como é que as universidades em Portugal funcionavam só com voluntários. Eles não conseguiam. Portanto, quer dizer que há aqui uma participação, voluntários, muitos deles também idosos, e que também são utentes ou são alunos. Portanto, eles não entendiam essa diferença do nosso modelo em relação ao deles. Portanto, o nosso modelo é um modelo britânico, portanto, que foi instituído. Também há outras formas nas universidades com outros modelos, mas o modelo destas universidades de terceira idade funcionam com voluntariado, funcionam sem certificação. As pessoas não são certificadas, portanto, na verdade, é um modelo completamente diferente, por exemplo, em Espanha, ou até em algumas universidades portuguesas, que têm cursos formais para já pessoas maiores e que são certificadas. Estas universidades em Portugal não são. Eu vou passar um pouco à frente, aqui em relação ao envelhecimento, mas dizer isto: envelhecer não é problema. O que é necessário é traçar políticas ajustadas. Envelhecimento ativo e plenamente integrado. E por isso, esse envelhecimento ativo, proporcionar a oportunidade de realização pessoal é fundamental. A formação contínua e aprendizagem ao longo da vida. Lá está, o protocolo serve também nesta área. Proporcionar um papel ativo na sociedade. As pessoas com mais de 65 anos, ou 60, ou de 50, têm que continuar a ter um papel ativo na sociedade. Porque senão a própria sociedade está a perder um conhecimento que está já cimentado, digamos assim. E a nossa Universidade da Terceira Idade de Santarém? A UTIS, só para dar uma ideia, foi fundada em 2004, foram matriculados este ano 369 alunos, temos 53 professores voluntários, 51 disciplinas e mais 6 atividades extracurriculares, 75 turmas. Penso que é uma forma de participação na sociedade de hoje importante. Claro que, em termos de objetivos, proporcionar a atualização sociocultural, etc, etc. Não vou repetir aqui estes aspectos dos objetivos. Também já falámos aqui nos órgãos de administração, o Conselho de Parceiros, o Núcleo de Coordenador, o Conselho Científico-Pedagógico, o próprio Conselho Geral da própria UTIS, é mais um órgão, e, logicamente, esses parceiros é a Câmara Municipal de Santarém, a União de Freguesias da cidade de Santarém, Santa Casa da Misericórdia de Santarém. Portanto, a UTIS conta com a participação de colaboradores. Voltamos a falar das palavras que são importantes, que vêm daquele início: a solidariedade, a participação, a cooperação, a responsabilidade, a gratuitidade da sua participação. Os alunos participam nas atividades e disciplinas, têm direito, nas quais onde se inscreveu, usufruir de materiais facultados para as aulas, ser respeitado na sua maneira de ser e estar. E agora, rapidamente, umas imagens daquilo que permite a longevidade, permite fundamentalmente
aproveitar o número de anos que temos a mais, mas de uma forma criativa, de uma forma feliz, de uma forma participativa. Eu não vou dizer o que se trata, vou só passar as imagens. Alguns destas imagens já não estão entre nós e por isso eu decidi colocá-las na mesma, para também prestar homenagem a quem já partiu, que está só nos nossos corações. Claro que não estão todas as atividades, estão algumas representativas. E como sempre gostamos de passear, não é? Durante a viagem que fizemos agora à Espanha, eu fui perguntando a alguns o que é que era a UTIS para eles. E temos aqui algumas respostas. A UTIS tem feito muito por mim, porque eu quero chegar, pelo menos, aos 98 anos. Isto é muito cansativo, mas é tão bom. José Carlos Reis. Depois, para mim, a UTIS é a vida que eu imaginei ter antes da UTIS. Ana Vieira. Ou não imagino a minha vida sem a UTIS. Mariana Santos. E agora, para terminarmos, eu queria ler 2 poemas. Um de Mário Quintana, como sabem, aqueles que conhecem já sabem que eu tenho que ler sempre poemas. É obrigatório, faz parte. E vou ler de Mário Quintana, um poeta brasileiro que já faleceu, e ele diz: um dia, pronto, me acabo, pois seja o que tem que ser. Morrer, que me importa, o diabo é deixar de viver. E agora um outro poema de um nosso aluno que escreveu, apresentou agora mais um livro de poesia, que é o poema Saber Envelhecer. Saber envelhecer é entender que a vida é o grande tempo do homem, tempo de aproveitar todas as estações, a única forma de mais tempo viver, encher o olhar da imensidão das coisas belas que despertam os sentidos e não deixam o velho entrar, sentir a alegria de sempre sonhar e fazer acontecer, usufruir do que se gosta, mas não esquecer os outros ao nosso lado, injustamente a sofrer. Os anos são um presente a desfrutar, um tempo de abraçar causas e paixões e de aprender sempre a aprender. Então, abraça os valores maiores, a família, os amigos, a amizade e o amor. Olha para o simples e o belo como se olha para uma flor e não receies o outono da vida, a estação bonita de se viver. O poema de José Manuel Sampaio. Obrigado.